Então, vocês estão vendo os slides, né? Sim. Então, pessoal, a nossa aula, nossa terceira aula do projeto integrador, ela acontece daquele mesmo esquema que sempre acontece, certo? Teoricamente, das 8 às 11. Tem dia que a gente vai até mais tarde, tem dia que a gente acaba logo. Isso vai depender da quantidade de conteúdo que tem na aula, da quantidade de alunos que tem, inclusive por conta das dúvidas que a gente vai tirando aí durante a aula, né? Então, estamos na terceira aula do dia 12. Lembrando que a próxima aula e última aula, dia 3 do 2, é o sábado que antecede a apresentação o encerramento do projeto integrador, tá? Lembrando que depois do nosso ao vivo aqui, o Sérgio edita as aulas para poder colocar na plataforma, e aí fica disponível, tá? Então, provavelmente, quem não está assistindo agora online vai conseguir assistir a aula de metodologia, provavelmente, até o fim da semana que vem, certo? Aquele esquema, em qualquer momento que a gente iniciar a aula, vocês colocam o nome completo, semestre e curso. Se precisar de uma segunda ou de uma terceira parte, continua nesse mesmo esquema, tá? Porque é pelo chat, por essas informações do chat, que a gente faz a chamadinha para as horas complementares, ok? Então, bora lá. O que é importante lembrar? Vocês já estão acostumados comigo. A Gabi é de qual curso? Deixa eu só ver aqui. A Gabi é do quarto de ADM. Então o pessoal de ADM já está mais acostumado com o projeto integrador. Eu digo isso porque para o pessoal de gestão, o semestre passado, o pessoal de gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, eles só resolviam aquela situação, problema, direto lá na plataforma, né? Com as aulas que eram presenciais, e enviavam por ali mesmo, não fazia banner e nem artigo. Então, nesse semestre, alguns semestres vão fazer banner, alguns semestres vão fazer só mini artigo, alguns semestres vão fazer banner e mini artigo, e os últimos semestres, que é a minha turma de TCC, ADM Contábeis e Engenharia, vai fazer só o banner, porque já vai fazer a apresentação do artigo de conclusão de curso. Então, o pessoal dos últimos semestres de ADM Contábeis e Engenharia vão fazer um recorte do TCC para colocar no banner, para daí, então, poder fazer a apresentação lá no dia 5. Então, o pessoal que faz TCC vai apresentar o banner do jeitinho que fez semestre passado. E na semana do dia 12 ao dia 16 é que vai ter a apresentação do trabalho de conclusão de curso do pessoal, tá? Estão todos convidados esse semestre, o trabalho de conclusão de curso, as apresentações de arguição final serão abertas a todos os alunos, né? Porque até então nós apresentamos TCC em plena pandemia. Tanto é que algumas apresentações foram remotas em 2020 por conta da pandemia, né? Então, 2021 foi um pouquinho mais tranquilo, mas naquele esquema de máscara, distanciamento, e esse semestre realmente a coisa normalizou, inclusive com o público, porque antes, para não ter perigo de encher o auditório, vai ser no auditório 1, a gente não deixava os alunos trazerem ninguém para poder assistir, tá? Então, se vocês acharem interessante, dos dias 12 ao dia, do dia 12 ao dia 16, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a partir das 19 horas, lá no Auditório 1, a apresentação de arguição final dos trabalhos de conclusão de curso de ADM, Contábeis e Engenharia. A Raira, que está aqui, vai ficar brava, né? Porque eu estou convidando todo mundo e ela vai apresentar o TCC, mas isso vai estar
garanto que eles vão dar show, certo? Então, vamos lembrar. O pessoal que não teve essa experiência anterior ficou um pouquinho confuso como é que é a utilização dos templates. Template nada mais é que modelo, né? Então, é o modelo para que vocês só insiram as informações. Vocês podem até fazer num outro arquivo, mas é só copiar as informações do arquivo que vocês utilizaram para esse template aí do projeto, tá? Então, as correções do mini artigo feitas por mim, professora Roberta, por conta da disciplina de metodologia aqui online, elas só serão feitas se o trabalho estiver no mini artigo, certo? No template do mini artigo. Por quê? Porque é nessa estruturação que eu confiro se vocês colocaram nas normas. Por que isso? Ah, professora, você não conseguiria corrigir o trabalho num arquivo de Word normal? Eu conseguiria sim. Só que aí eu teria que colocar tudo nas normas, e esse não é o aprendizado da disciplina de metodologia, tá? O aprendizado da disciplina de metodologia é, além de fazer, de elaborar, de aprender a elaborar um trabalho científico, aqui para nós é uma iniciação científica. Um trabalho de iniciação científica que é mini artigo, que é banner, que é a própria apresentação dos banners, né? E, logicamente, preparando isso para vocês já para o TCC, para os cursos que terão TCC, é muito importante aprender a fazer isso. Então, essa correção essa correção no template, essa elaboração melhor no template, é muito importante para vocês. Até porque para eu colocar imagina que todo mundo envia o trabalho para eu colocar no template das normas da BNT. É muito tempo perdido, sendo que eu poderia estar fazendo correções mais substanciosas, inclusive no texto de vocês. Então, parte do aprendizado da disciplina de metodologia é utilizar os templates, tanto do mini artigo quanto do banner, para poder fazer os trabalhos do projeto integrador, certo? Então, o arquivo, template, mini artigo, está anexado na aba orientações, lá na plataforma, e lá também tem um arquivo em PDF, criado pelo Sérgio, mostrando certinho como é que é a formatação. Então, mostrando margem, espaçamento entre linhas e tudo mais, tá? Então, eu sei que muitos alunos não podem estar aqui por conta, inclusive, de trabalho, né, no sábado, mas aí eu fui recapitulando essas informações para todos assistirem depois, inclusive. Então, sempre deve utilizar esse template. E, pessoal, isso ajuda muito também para os professores corrigirem, tá? Então, se vocês fazem uma citação direta no trabalho, seja ela longa ou curta, principalmente a longa, que tem uma formatação diferente, é muito importante estar lá no template para os próprios orientadores darem uma ajuda melhor nisso, tá? O que acontece? Para correção, quando vocês me enviam para correção, eu preciso do arquivo em doc ou docx, que é o arquivo em Word, o template em Word. Por que PDF não? Porque quem já está acostumado comigo em relação às correções, eu faço a correção mostrando o que eu alterei. Coloco comentários, coloco dúvidas, né? Dou sugestões. Então, isso é muito importante para vocês verem a evolução no trabalho. Como eu disse no início da aula, deles e os meninos, Raire e as meninas, já estão mais acostumados com isso, né? E levam a sério essa estruturação do template. É que eu não tenho como compartilhar isso aqui com vocês, mas eu corrijo pouquíssimas coisas no trabalho deles, tá? Então, é muito importante que vocês façam isso para que as correções sejam mínimas possível. E aí tem como, inclusive, eu fazer uma correção mais rápida, né? Do que demorar muito nessas correções. Então,
O arquivo em PDF, vocês podem mandar depois que mandar a correção para o orientador, depois que mandar para mim, tá tudo certo, tudo bonitinho, salva em PDF, põe na plataforma, não tem problema nenhum, tá? Bom dia, Ricardo, tudo bem, meu querido? Então, o que acontece? É muito importante o template por isso. Principalmente para o pessoal dos cursos que terão TCC, que serei eu, a professora de TCC. Então, nós vamos retrabalhar tudo isso num formato mais longo, inclusive, tá? Então, qual que é a estrutura do mini artigo? Que está lá no template. Título e subtítulo, nome dos alunos, tem nome dos orientadores agora, né? Resumo e palavra-chave, introdução, capítulos, considerações finais e referência. Então, esse é o template do mini artigo. Eu dei um printzinho na tela para vocês verem como é que ficou. Lembrando que esse semestre nós decidimos por aumentar o número de páginas do mini artigo, tá? Então, semestre passado era até 2 páginas, hoje é mínimo 2 páginas, máximo 4, inclusive pelo pessoal do TCC, tá fazendo o artigo, então, o artigo do TCC, né? E aí, como eles precisam recortar o artigo para poder colocar no banner, então nós deixamos esse mini artigo aí maior para todo mundo, porque semestre passado alguns orientadores, inclusive, reclamaram que era um arquivo muito pequeno para colocar certas informações. E nesse sentido, vou falar mais para frente, o tamanho do banner também aumentou, tá? Então, como que vocês encontram isso aí? Vocês vão lá na plataforma, tá? Acessam o projeto integrador. Então, eu deixei aqui, ó, redondinho aqui no círculo vermelho com a flechinha, na aba orientação, orientações, né? Então, tem as orientações, que é aquela formatação do mini artigo em PDF, falando certinho, espaçamento entre linhas, margem e tudo mais. E é aqui que vocês encontram para baixar, vocês baixam esse arquivo. Template mini artigo. E olha só, você deve utilizar esse arquivo para elaborar o seu mini artigo em cima dele. E aí, olha só, ao final, salve no formato doc ou docx para enviá-lo para correção. Lá no final, tá pronto, passou pelos professores orientadores, pela professora Roberta, lembrando que não é obrigatório hoje. Tá pronto? Aí sim, se você quiser, você pode utilizar o arquivo em PDF para anexar na plataforma, visto que as correções já foram feitas, tá bom? Então, fez o mini artigo? Fez bonitinho, passou pelos orientadores, passou pela minha correção, mesmo não sendo obrigatório, vocês vão elaborar o banner, né? Então, o banner nada mais é que o mini artigo transformado em banner. Então, vocês vão copiar as informações do mini artigo para o banner, tá? Acredito eu que mexendo em tamanho de fonte no banner, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Quem tem mini artigo de 4 páginas consegue colocar todo o conteúdo, tá? A gente só vai prestar atenção, tomar cuidado com o tanto de tamanho que vai ter essa letra, porque também não adianta diminuir muito a letra do banner, porque aí mesmo impresso não vai ficar legal de ler, tá bom? Então, mesma coisa, do mesmo jeito que tem o template do mini artigo, tem o template do banner. Então, vamos ver onde está o template do banner. Lembrando que o design do banner fica a critério de vocês, alunos. Lógico, algumas orientações são necessárias? São. Pessoal, principalmente a maioria do pessoal que está aqui já está acostumado com isso. Vamos escutar de novo para os colegas que não lembram ou que não fizeram ainda, né? Esse tipo de trabalho, para eles fazerem certinho o esquema do banner. Então, mesma coisa, o template do banner está lá na aba orientações.
E aí tá logo ali embaixo do template do mini artigo, template do banner. O template do banner está em PowerPoint, justamente para vocês já pegarem as informações do mini artigo e colar ali no banner, tá? Então, é esse arquivo que vocês devem utilizar para fazer o banner. Lembrando que para impressão, para mandar o banner para impressão, não mandem em formato PowerPoint, para não ter o perigo de desconfigurar, tá? Salvem ou em imagem PNG, ou em imagem JPG, ou em PDF. Particularmente, prefiro PDF, tá? Que aí o PDF ele é bem universal assim para todos os softwares, certo? Então, qual que é a estrutura do banner? A mesma do mini artigo. Então, título e subtítulo, nome dos alunos, seguido do nome dos professores orientadores, resumo e palavras-chave, introdução, capítulo ou capítulos, né? Às vezes algum grupo tem algum subcapítulo, considerações finais e referências, a mesma estrutura. Então, o que é obrigatório na elaboração do banner? Até coloquei uns prints aqui de banners de outras faculdades, só para vocês verem que essas orientações, elas podem mudar de instituição para instituição, tá? E também para tipo de evento. Por exemplo, quando a gente participa de um congresso, de um congresso educacional e tudo mais, algumas orientações são obrigatórias, né? Então, uma das obrigatoriedades de um banner de um congresso é o tamanho, que é esse que nós vamos utilizar, que é esse maior, que é um tamanho oficial de banner, tá? Então, para a nossa apresentação, né, para a nossa instituição, para a nossa FGP, para o projeto integrador, algumas coisinhas são obrigatórias na elaboração do banner, tá? Primeira coisa, a fonte. A fonte do banner, bem como do mini artigo, deve ser a fonte Times New Roman. É uma fonte formal, tá? E é uma fonte de tamanho ideal, nem é muito grande, nem é muito pequena, para poder colocar no banner e cabe certinho as informações. O que vai depender é o tamanho dessa fonte Times. Eu corrigi, por exemplo, o banner da Bárbara. Acho que a Bárbara está em ADM Contábeis, não lembro. A Bárbara deles, ela é da Bárbara, da Alice e da Tamara. Eu lembro que eu dei aula para elas naquela turma gigante sua. Lembra quando vocês entraram e foi Sim, pandemia? sim, Eu sim. não lembro o curso delas. Não sei se é É ADM. administração. ADM? Ah, então beleza. Está na nossa sala. Ah, isso mesmo. Eu corrigi essa semana o trabalho da Bárbara, inclusive falei, ó, só semana que vem. Aí eu vi que a coisa estava bem redondinha, consegui corrigir e enviar antes para ela. Então, por exemplo, eu mexi no tamanho da fonte, no tamanho da fonte Times, no título delas, deixei um pouquinho maior para ficar mais bonito, tá? Aumentei um pouquinho do texto, aproveitar que a gente tem espaço hoje no banner para isso. Então, fonte Times vai de acordo o tamanho com cada parte do texto, tá? E aí, o que é importante no design do banner? Se vocês utilizarem fundo claro no banner, vocês devem utilizar a escrita em cor escura. Quando eu falo escrita cor escura, cor preta, tá? Porque se às vezes você coloca um cinza, depende a impressão, depende a impressora, depende a qualidade do papel que a impressora, né, que o pessoal que vai imprimir da papelaria tem, às vezes não fica legal. Então, se utilizar fundo claro, a escrita deve ser escura, preferencialmente em cor preta, porque na tela fica lindo, mas na impressão, às vezes, mesmo grande no banner, não fica muito legal, tá? Já se o fundo for escuro, a escrita deve ser de cor clara. Vou dar um exemplo de um banner do semestre passado da Júlia.
Acho que é da Júlia, da Lari e da Maria, se não me engano, os nomes. Se eu errei os nomes, vocês me perdoam, tá? As meninas fizeram um esquema super legal para apresentar o projeto integrador. Fizeram até camiseta da cor do banner, tudo chicosas as meninas, né? Então o banner delas era uma cor assim meio marsala, mais ou menos da cor acho que da camisa do Denis. E aí o escrito delas, porque era uma cor escura, foi em branco e ficou lindo o banner, ficou bem legal, ficou bem diferente, tá? Então, essa é uma dica. Fundo escuro, a escrita deve ser de cor clara. Se for muito escuro, a preferência pela cor clara é o branco mesmo, letra branca, tá? O que vocês podem fazer? Utilizar alguma imagem como marca d'água, desde que não atrapalhe a visão da escrita, tá? Então, por que não atrapalha a visão da escrita? Porque às vezes, o banner é grande, dá para ver, às vezes não dá para ver se a imagem não tiver em marca d'água, não tiver sombreada e tudo mais, certo? Pode utilizar uma marca d'água colorida, preto e branco, vocês que mandam. Só tem que tomar cuidado para a escrita não ficar possível de ser visualizada, tá? Como eu falei, vou repetir, para mandar para impressão, salvar em PNG, JPG ou PDF, sendo que a minha preferência é o PDF. Mais uma coisa, nós temos um minuto e meio, então vamos terminar esse para a gente poder abrir outra chamada, tá bom? Então, o banner ele pode ser impresso em papel ou lona. Qual que é a diferença? Em lona, ele fica mais bonito, mais encorpado. Entretanto, ele fica muito mais caro, tá? Em papel, você enrola ele bonitinho, não tem problema. No dia da apresentação, você vai desenrolar ele e vai deixar lá, tá? Para apresentar. Então, o que que acontece? O papel, ele é muito mais barato. Se não me engano, semestre passado um pessoal falou comigo que o banner em papel, acho que estava R$ 25. Daquele tamanho era um pouco menor, hoje vai ser acho que um pouquinho mais caro, porque o tamanho é um pouquinho maior. Mas acho que o semestre passado estava R$ 25 o banner de papel, e o de lona acho que estava 60 ou 70. Então, a minha sugestão, não faça de lona, faça de papel, até porque vocês não aproveitam esse banner para os próximos semestres, certo?